O que são ações? Você sabia que investir em ações é uma das formas mais poderosas de se construir riqueza no longo prazo? Mas, apesar de ser algo bem simples, muitas pessoas acham que o mercado de ações é algo bem complicado. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre ações. Esse vídeo faz parte de uma série de 20 e poucos vídeos que eu irei produzir aqui no YouTube. Serão vídeos começando desde o entendimento sobre ações até o investimento mesmo na prática. E se você não viu os outros primeiros vídeos do canal, eu recomendo fortemente que os veja, porque eles são a base de uma mentalidade financeira. Então, se você é bem novo nisso, bem novato na parte de finanças, assista a base primeiro, para depois vir para esse curso que vai ser bem completo. Então, aqui você vai aprender o que são ações e como elas funcionam, por que as empresas emitem ações e como isso pode afetar você, como o mercado de ações é organizado e algumas curiosidades sobre grandes empresas e grandes acionistas também. Então, se você quer dar o primeiro passo como um investidor, esse vídeo é o vídeo certo para você. Então vamos começar com uma pergunta bem simples. O que são ações? Ação é uma fração de uma empresa. É como se fosse ali um pedacinho de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho da empresa. Você está se tornando sócio da empresa. Mesmo que seja bem pouquinho, bem pequeno, mas sim, você oficialmente é um dos sócios da empresa. Você oficialmente é dono de parte da empresa. Então, oficialmente, você é um dos donos daquela empresa. Então, para exemplificar, pense numa padaria. Imagina que ela pertence a um único dono. E esse dono um dia decide expandir a padaria. E ele pensa assim, eu vou dividir o negócio em 1000 partes iguais. E essas partes iguais é o que nós chamamos de ações. E cada pedaço, ou seja, cada ação, representa uma parte da empresa. E aquele que comprar um pedaço ou vários pedaços vai ser também dono daquele negócio, na medida das ações que ele comprou. Então, se uma pessoa compra, por exemplo, 50% de todas as ações da padaria, por exemplo, ela está comprando 50% do negócio. Se ela compra, por exemplo, 80%, ela pode até controlar o negócio. E a grande sacada aqui está em comprar ações de boas empresas e ganhar com o crescimento delas. Porque imagina, se você tivesse comprado ações da Amazon quando o negócio estava bem no começo, hoje, basicamente, você estaria rico. Entende? As ações eram muito baratas, né? Bem no comecinho do negócio. Mas aí que tá também, um negócio, quando tá no seu começo, as ações vão ser baratas e também não é um negócio estabilizado. Então as pessoas vão ficar um pouco com receio de comprar aquelas ações. Então, voltando ao lado bom de comprar ações. Você pode ganhar com a valorização da empresa. A empresa, por exemplo, a Amazon, a Tesla, que começaram ali com um negócio mais experimental e depois foram se valorizando. E as ações da empresa também vão se valorizar mediante ao que a empresa se valoriza. E ainda tem a parte de dividendos. O que seria essa parte de dividendos? Algumas empresas, além de se valorizarem e você poder vender aquela ação por um preço melhor ou manter, então o seu patrimônio vai crescer com aquela valorização, algumas empresas ainda distribuem parte dos lucros para os acionistas. Imagina que a padaria que a gente estava falando antes, que você comprou 50% das ações dela e ela está tendo muito lucro. Digamos que a direção do negócio veja que não tem onde investir certa quantidade de dinheiro que vem do lucro do negócio. E então a direção decide pegar esse dinheiro e dividir para os acionistas. Então você pegaria ele 50% daquele valor que foi dividido, que são os dividendos. E também tem um lado ruim. Se a empresa falir, basicamente, você vai junto. Se a empresa desvalorizar, você também perde patrimônio. É basicamente bem simples. Quando você compra ações, você compra parte do negócio. Você faz parte daquele negócio agora. Então, se ele vai bem, você também vai bem. Porém, se ele vai mal, você também vai mal. A não ser que você venda os papéis, as ações, antes delas ficarem com preço bem ruim. Então, agora que você já entendeu o que são ações, são partes de um negócio, agora vamos tentar entender como é que elas chegam aos investidores, aos compradores de ações. Então, quando uma empresa precisa de dinheiro para
fazer qualquer coisa, um investimento numa linha de produção, expandir o negócio no geral. Ela faz o que chamamos de IPO, que seria em português a oferta pública inicial. Então, imagina que a padaria, o dono da padaria pensou assim, olha, eu consigo expandir meu negócio e ficar aqui a maior padaria do estado, por exemplo. Então eu preciso ter dinheiro, eu preciso de investidores para aumentar, por exemplo, a produção, melhorar o processo. Ele faz um IPO do negócio. E basicamente, ele faz aquilo que a gente falou antes. Ele vai pegar o negócio e dividir em partes iguais. E vai colocar isso numa oferta pública inicial. Depois de ir para a bolsa numa oferta pública inicial, um IPO, vão ter ali os primeiros investidores, que vão comprar aquelas ações e vão fazer parte também do negócio. Mas aí você se pergunta, mas por que a empresa faz isso? As empresas fazem isso basicamente para conseguir dinheiro para expandir o negócio. E é uma forma de fazer isso sem criar dívidas, que é basicamente assim, imagina que uma empresa precise de 1 milhão para expandir a linha de produção, expandir o negócio no geral. Ao invés dela ir para o banco e pegar o empréstimo e pagar juros, que são altos, ela prefere ir para o mercado de ações e assim ela consegue arrecadar o investimento que ela precisa sem ter criado uma dívida. E aí, imagina, você pode estar se perguntando, mas será que isso é uma coisa assim nova, novidade? Não, mercado de ações já é uma coisa muito antiga e começou na Holanda, no século XVII, com a empresa Companhia das Índias Orientais, que era uma empresa que trabalhava com navegações. Então, essa empresa precisou de arrecadar dinheiro para continuar a operação, para expandir a operação. Foi assim que começou basicamente o mercado de ações, ou também, como as pessoas dizem, a bolsa de valores. E como que essa oferta pública inicial, esse IPO, funciona? Basicamente, a empresa define o valor do negócio. O dono da padaria, que é o nosso exemplo, ele vai olhar para o negócio e vai tentar chegar num valor real daquele negócio. Quanto que vale, tem a marca, tem o maquinário, tem tudo ali que já foi investido. Chegando nesse valor, ele vai decidir quantas ações ele vai emitir. Podem ser 1.000, podem ser 1 milhão, podem ser 100 ações. E também vai definir um valor inicial para cada ação, porque ele também precisa ter o dinheiro para ser reinvestido. Então, depois disso, ele lança essas ações no mercado e os investidores decidem se querem comprar ou não. E depois do IPO, acontece o seguinte, como você agora, caso tenha comprado a ação, é o dono de parte daquela empresa, somente você pode negociar aquela parte que é sua. Como se você tivesse um carro, por exemplo. Só você, como dono, pode negociar aquele carro. Então, depois dessa parte inicial, que é o IPO, as ações vão começar a correr livremente. Então, por exemplo, digamos que eu tenho ações da Tesla e você está interessado em comprar ações da Tesla. Eu posso livremente vender essas ações para você por meio do mercado de ações. A Tesla já não tem muito contato com isso. Eu vendo parte do meu negócio oficialmente pelo mercado de ações para você. E agora, imagina que você está entrando num mercado antigo em que você tem que negociar sempre o preço das coisas. O mercado de ações já foi assim, só que hoje ele funciona mais virtualmente. Porém, quem decide o preço de venda e de compra são os próprios investidores. Falando mais tecnicamente, vai ser a oferta e a demanda das ações. Então, quando muitas pessoas querem comprar uma ação, o preço daquela ação tende a subir. E quando ninguém mais quer comprar, o preço daquela ação tende a descer. Pensa assim, imagina que você tem a Tesla. E a Tesla normalmente é uma empresa que está muito no hype. Ela está sempre ali na mídia, a gente sempre vê carros, ela sabe muito bem fazer o marketing dela. Mas imagina que os carros dela agora são horríveis. Não são mais o principal no mercado, são ruins. Os carros agora são péssimos. Os investidores não vão ficar tão interessados nas ações daquela empresa mais. Por quê? Porque o negócio, provavelmente, como o produto deles agora não está tão bom, o lucro deles também pode ser que caia, entende? Eles vão vender menos carros, por exemplo. Então, as pessoas vão querer se livrar daquela ação, porque ninguém quer perder dinheiro. Agora, se a Tesla lança, por exemplo, um novo produto revolucionário, além do que ela já lançou, e aquilo é somente ela que tem, aquele produto, aquela tecnologia, as pessoas vão querer fazer parte daquele negócio. E isso faz o preço da ação subir. Então, resumidamente, se uma empresa anuncia que lucrou muito, o preço das ações tende a subir. Se uma empresa anunciou que fez uma descoberta revolucionária, o preço das ações também tende a subir.
e também tem a expectativa do mercado. Imagina que uma empresa, mesmo que não tenha produto real nenhum, só tenha a promessa de ter aquele produto, entre no mercado de ações para conseguir o dinheiro para fazer a pesquisa, por exemplo, e aquele produto é uma coisa que vai revolucionar o mercado. As pessoas tendem a comprar as ações daquela empresa, porque normalmente no começo não vai estar tão alto, e isso gera uma bola de neve. Mais outras pessoas vão querer comprar ações daquela empresa. Também pode ser o oposto. Imagina que essa empresa, a partir de um determinado momento, foi constatado que aquela promessa dela era uma coisa inviável, o preço das ações daquela empresa vai despencar. Então, para exemplificar ainda mais, porque eu quero realmente que você entenda o que são ações. Imagina que você comprou ações de uma empresa de tecnologia por $100. Digamos que você está investindo no mercado americano. E alguns meses depois, essa empresa lança um produto que é muito inovador. Então, imagina, com isso, as pessoas que estavam fora do negócio vão querer entrar nesse negócio. E agora, o preço das ações vai ficar mais alto. Aquele seu investimento de $100, por exemplo, agora já vai estar valendo 150. E você, então, decide vender sua parte no negócio. Então, imagina, você teve um lucro de $50. É bem simples. Você compra parte do negócio, aquele negócio vai bem, se você vender, você lucra. Se aquele negócio vai mal, se você vender abaixo do preço, você vai ter prejuízo. Mas então, vamos falar um pouco sobre os benefícios que você terá caso invista em ações. O primeiro benefício, com certeza, é o crescimento do seu patrimônio. E as ações são uma das melhores formas de fazer o seu patrimônio crescer no longo prazo. Porque, mesmo que o mercado de ações oscile no curto prazo, se você pegar o gráfico das maiores empresas, por exemplo, imagina a Coca-Cola, a Microsoft, elas estão sempre crescendo. E o mercado de ações, no todo, ele tende sempre a crescer no longo prazo. E um outro fator que vai te dar mais dinheiro são os dividendos, que é o repasse do lucro de uma empresa para os seus acionistas. E isso se torna uma renda passiva. E um outro benefício que você pode ter por estar investindo em ações é a diversificação do seu patrimônio. E o que isso significa? Significa não pegar todo o seu dinheiro e colocar apenas em um único lugar. Você vai ter uma gama gigante de empresas para colocar o seu dinheiro. Imagine, você ali vai ter empresas do setor de automóveis, do setor de construção civil, do setor de tecnologia. Eu posso dizer que você vai encontrar empresas ali de todos os setores. Vou te dar um exemplo de uma pessoa que começou investindo desde nova e hoje ela é uma das pessoas mais ricas do mundo. O nome dessa pessoa é Warren Buffett. A estratégia dele era, desde muito novo, comprar ações de empresas que estavam subvalorizadas. Ele esperava pacientemente pelo crescimento delas. Esse senhor aqui é considerado talvez o maior investidor da história. Então, se você acha que investir em ações é uma grande ideia, vou te dar um guia rápido para você começar a pesquisar e estudar antes de começar. Basicamente, vai ser estudar os conceitos básicos, que são ações, o que são dividendos e também sobre diversificação. Outra coisa é pesquisar sobre a corretora certa. E se você já está investindo em ações, você tem que estudar as empresas e optar, provavelmente, por aquelas mais conhecidas. E também, você tem que investir mensalmente. Você tem que fazer aportes mensais. Esse é o grande segredo. Todos os meses, você deve investir um pouco e ter paciência. Não existe essa de ficar rico da noite para o dia. Então, hoje, você aprendeu o que são ações, como elas funcionam e porque elas são uma excelente estratégia para aumentar o seu patrimônio. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa por favor nos comentários. Eu vou fazer o possível para responder e se eu não tiver resposta de cabeça, eu vou fazer o possível para pesquisar e responder com a resposta correta. E eu volto a dizer, se você caiu de paraquedas aqui, te peço que assista aos vídeos passados do canal. A ideia por trás dos primeiros vídeos foi de criar uma mentalidade financeira. E também, deixa aí nos comentários se você já investe, talvez se você seja um empresário que tem sua empresa na Bolsa de Valores. Obrigado por assistir e tchau!